Os Estados Unidos da América e a Rússia poderão estar à beira de um conflito militar direto, pelo menos é o que diz Sergei Lavrov, sem, no entanto, dar, digamos, muito aprofundamento sobre aquilo que são os motivos destas suas afirmações, o que me leva mesmo a perguntar se existirá alguma coisa, digamos, por trás dessas afirmações que vá além daquilo que nós já conhecemos, que é, portanto, este desamor que também existe entre as duas nações. Bem, regra geral, quando dois Estados, sejam eles pequenos ou maiores, no sistema internacional, estão de costas viradas, têm relações políticas azeradas, têm relações económicas azeradas, têm relações diplomáticas azeradas, o risco que existe é que esses Estados depois, tarde ou cedo, embarquem para um conflito militar direto, para ter, em função deste conflito militar direto, o vencedor possa ditar novas regras de estabelecimento de relações económicas, políticas e diplomáticas entre si. Entre a Rússia e os Estados Unidos, em função do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, há, obviamente, este clima de tensão, relações azeradas e azeradas em todos os domínios, e na ótica do governo russo, o passo sucessivo, nas palavras do ministro Lavrov, é o conflito militar. Mas também pode ser um discurso de dissuasão, porque muitas vezes o que se diz não é exatamente o que significa ou o que se quer, muitas vezes diz-se o que se espera que não aconteça. Pode ser que é um discurso de dissuasão face a este clima de tensão que existe entre os dois Estados, para que eventualmente encontrem formas de comunicação, formas de contacto que possam conduzir para o reatamento das relações entre os dois Estados, não é? No passado também foi assim, durante a Guerra Fria, os dois Estados estiveram de lados opostos, bastante conflituais e divergentes em várias matérias do interesse comum entre eles, mas tiveram momentos em que chegaram a acordos, não é? Para enfim, evitar o descalabro internacional. Havia a chamada linha vermelha, que unia os chefes de Estado de União Soviética e dos Estados Unidos. Essa linha vermelha, eventualmente, não se chama assim, mas os níveis de contato são muito abaixo do que se esperava, e a falta de comunicação também pode ditar este fim de relações com consequências nefastas do ponto de vista securitário entre os dois Estados, mais complexos no sistema internacional. Diria que pode ser uma tática de dissuasão para eventualmente convencer os Estados Unidos, em função do que será o próximo presidente a vir aí das eleições, possa mudar o curso das relações internacionais com a Rússia. Por exemplo, olhemos quando o presidente Barack Obama chegou ao poder, uma primeira viagem que fez, ou fizera a secretária de Estado na altura, Hillary Clinton, para Moscou, foi guiada na chamada forma de reset, isto é, cancelar o passado, cancelar as diatribas do passado, para começar uma nova era nas relações entre os dois Estados. As visitas do Estado aconteceram de lado a lado, e houve uma atenuação da tensão que havia, mesmo em função até da crise ucraniana em 2014. Né? E esse clima existe agora, mas os contatos estão eventualmente muito abaixo do que se esperava, e essa dissuasão pode estar a tentar dizer que, oxalá, que as duas capitais, os dois governos se comuniquem e encontrem gradualmente formas de dissuasão e de resolução do conflito com a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, e se evitar, então, o risco do conflito direto entre Washington e a Rússia. Este é o que se espera, porque a ausência disto, como dissemos, a única linguagem que poderá funcionar é a linguagem das armas, e como os dois Estados são potências nucleares, em caso de conflito militar entre os dois, o risco é de uma guerra nuclear, que poderá envolver também os seus parceiros internacionais com riscos ecológicos, ambientais, sociais, económicos para o resto da comunidade internacional. Certo, Issal.
Olhando para o segundo tema desta noite, a União Europeia e o Japão assinaram um novo acordo de segurança. É, portanto, o primeiro acordo que o Bloco assina com um país do Indo-Pacífico, algo que não terá agradado também a China. Era expectável de alguma forma? Bem, a União Europeia surgiu de um projeto de paz europeia. Depois do desfecho da Segunda Guerra Mundial, os fundadores da União Europeia sonharam por um mundo melhor, de cooperação internacional, um mundo pacífico, onde os Estados usassem mais a linguagem da cooperação internacional e menos a linguagem das armas. Mas neste contexto internacional, mesmo projetos como a União Europeia parecem enveredar para o percurso oposto, isto é, quase que de preparar a guerra para depois chegar-se à paz. E este acordo com o Japão eventualmente vem nesse sentido, de tentar estabelecer-se de forma de cooperação militar mais estreitas com o Japão que também, em função da Segunda Guerra Mundial, não deveria envolver-se em nova corrida armamentista, mas o PIB do Japão também vem aumentando ano após ano, quase a igualar-se a chamada estimativa de 2% da OTAN, e os dois lados que no passado estiveram opostos na Segunda Guerra Mundial, hoje estão a se unir porque querem enfrentar uma ameaça nova, que na sentido ameaça da emergência chinesa no Indo-Pacífico e também, quiçá, ao nível do mundo. E esta cooperação internacional, no domínio securitário entre o Japão e a União Europeia, eventualmente visa responder a esta necessidade de fazer com que ambos os lados, né, de um lado tem uma organização interestatal, do outro lado tem um Estado, possam ter eventualmente exercícios militares conjuntos, possam ter formação militar conjunta, a troca de informações militares e também participação de projetos de fabrico conjunto de armamentos e outros meios militares. Mas ao nível da cooperação bilateral entre o Japão e a União Europeia, ou seja, alguns Estados da União Europeia, também há projetos comuns com vista, por exemplo, à construção de novos aviões de guerra, né? os bombardeiros e outros equipamentos militares, que também poderão ir reforçar a capacidade de defesa e de ataque, quer do Japão, quer também deste país, em caso de conflito, que sabe com quem. Mas é uma nota interessante ver que, neste momento, mesmo projetos que deveriam ser de paz estão a usar a linguagem de conflito ou linguagem de segurança, ou quando deviam usar uma linguagem de cooperação diplomática, uma cooperação econômica, porque também, muitas vezes, as crises criam-se em função das linguagens que se utilizam, em função das narrativas que predominam. E se, ano após ano, há sempre projetos no domínio de cooperação militar entre vários países do mundo, que se trate da União Europeia, que se trate da Rússia, que se trate da própria China ou de Taiwan e também outros Estados menores, tudo isto está a construir um enredo que poderá, no final de tudo, culminar num verdadeiro embate militar. É como se os Estados quisessem preparar, criar as condições materiais, quizá também psicológicas, para que haja um conflito militar entre eles. Só que, como temos vindo a dizer, em caso de um novo conflito militar, nesta conjuntura atual, não haverá vencedores nem vencidos, porque todos esses Estados, sobretudo os maiores, têm uma arma de destruição de massa que causa mais vítimas mortais do que aconteceu no passado. E num tal conflito militar não há vencedor possível. Aliás, a própria lógica de armas nucleares consiste quase na lógica do fundador das dinamites, né? Alfred Nobel. Quando ele cria a dinamite, a ideia era que os Estados, no futuro, desistissem da utilização das dinamites porque eles têm um poder de dissuasão ou de destruição maior. No seu testamento final, ele cria, inclusive, um prêmio para aquelas sociedades, aquelas identidades que se abatessem pela paz, para que, em caso de conflito, esses Estados não utilizassem as dinamites por causa do seu poder destruidor.
mas depois da dinamite e com o avanço da ciência, se chega à arma nuclear, que tem este poder de dissuasão, ou seja, a arma nuclear pretende, na sua, pretende ou se espera que não se utilize para se evitar danos maiores nas sociedades em caso de conflito, né? Mas se isso acontecer, como pode imaginar, os danos serão maiores, e isso que se espera que aconteça. Mas, enfim, o contexto é este, e se espera que prevaleça o bom senso em caso de um conflito, de facto, entre todos esses atores internacionais. Certo, Issal. Terceiro e último tema. O Líbano acusa Israel de rejeitar um cessar-fogo com o Hezbollah após os bombardeamentos em Beirute, ao mesmo tempo que Netanyahu diz que a trégua com o Hezbollah deverá garantir a segurança de Israel. Não fica assim meio confuso saber sobre quem recai esta responsabilidade e perceber o que de facto as duas partes querem mesmo? Pois, parece que o que falta aqui é uma espécie de, não direi coragem, mas enfim, tem que dar o primeiro passo. Porque, por exemplo, o líder do Hezbollah, segundo a mídia, não é que nós falamos com o líder do Hezbollah, mas segundo a mídia, terá dito que ele defenderia o cessar-fogo desde que Israel cessasse de fazer ataques contra o Líbano. Mas também há notas que dizem que, da parte de Israel, Israel espera que o Hezbollah declare cessar-fogo unilateral. Ou seja, quer, como quer aparecer diante do seu povo, dos seus apoiantes, como tendo tido uma vantagem no eventual cessar-fogo a ser acordado entre as partes, né? Porque se, imaginemos, Hezbollah declarar cessar-fogo unilateral, significaria quase uma espécie de rendição, é como se tivesse rendido face aos ataques de Israel. Isso levaria à compreensão da parte de Israel de ter tido uma vantagem, de ter obrigado, em função da sua força militar, o Hezbollah a tirar-se atrás. Mas se não houver uma coragem ou quase um mediador que possa obrigar as partes a um cessar-fogo concordado, eventualmente haverá essa incerteza sobre quando e como é que pode chegar a um cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel e também com implicações diretas na faixa de Gaza. Mas, como pode imaginar, o principal mediador deste conflito, para lá dos países medio-orientais, são mesmo os Estados Unidos. E nessa altura, os Estados Unidos, às portas das eleições, as suas mentes mediadoras estão engajadas, eventualmente estão a preparar os relatórios finais das atividades que desenvolveram durante o seu mandato e pouco tempo têm para fazer deslocações, acompanhamento pormenorizado sobre este conflito entre Israel e o Hezbollah para que se chegue a um cessar-fogo. Daí que se espera, mais uma vez, que no pós-conflito, enquanto não emergir um outro mediador, depois das eleições nos Estados Unidos, possa eventualmente emergir um outro mediador com todo o apoio institucional e também da comunidade internacional para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel, com implicações diretas também na faixa de Gaza. Mas se não houver isto, o que poderá acontecer mesmo são essas declarações de intenções de parte a parte e muito provavelmente não levarão a cessar-fogo daqui até 5 de novembro. A ver, vamos o que irá acontecer depois de 5 de novembro na faixa de Gaza e no conflito entre Israel e Hezbollah. Certo.